Bom dia, Brasil! Bom dia, família Canção Nova! Que alegria chegar até você, até a sua casa, o seu trabalho, você que está pelas estradas do Brasil nos acompanhando, quem sabe aqui passando pela Dutra, sentido Rio de Janeiro, São Paulo, pertinho de Cachoeira Paulista da Canção Nova, ou pelas estradas do nosso Brasil e levando fé e esperança aí no seu coração através da Rádio Canção Nova, da TV e também do YouTube. Você que está nos acompanhando agora na reprise, a graça de Deus se atualiza na sua vida, meu irmão, minha irmã, nesta sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, e é neste coração que nós somos convidados a nos refugiar. E hoje eu convido mesmo você colocar no coração de Jesus todas as suas necessidades, todas as suas preocupações, todas as angústias que talvez você esteja vivendo hoje, coloca no coração e descansa nele, descansa no Senhor, porque Deus tem cuidado de nós. Deus cuida de você, meu irmão, minha irmã. Deus cuida da sua família e das suas necessidades. Basta você confiar, basta você se abandonar e deixar Ele guiar e conduzir a sua vida. Sexta-feira um pouquinho nublado aqui em Cachoeira Paulista, mas promete sair um solzinho daqui a pouco. A gente está aguardando esse sol aqui, mas o importante é que o amor de Deus nos envolve onde quer que a gente esteja. Chegando agora também aí em Portugal, aquele abraço para os nossos irmãos portugueses, e você também que é brasileiro e nos acompanha em outros países, que a alegria do Senhor seja realmente a sua força, meu irmão, minha irmã. E quero também mandar aquele abraço, parabenizar todos os aniversariantes desse dia 6 de março. Você faz aniversário hoje? Louvado seja Deus, celebre mesmo o dom da vida, porque o dom da vida é o dom mais precioso que Deus nos deu. E hoje se chama presente porque é esse presente que Deus também nos dá. Vamos ter esse propósito nesse dia? Viver bem, não viver apressadamente, mas gastar tempo com o outro, né? Talvez a sua vida esteja tão acelerada que você não tem parado para olhar nos olhos das pessoas que convivem com você. Quem sabe até que mora aí dentro da sua própria casa. Então vamos ter esse propósito também hoje? Desacelerar, olhar nos olhos, ouvir o outro, não é? E deixar Deus mesmo conduzir a nossa vida. Quero aqui acolher todos que estão por trás das câmeras também, o Murilo hoje na produção, o Celso, o nosso querido Josué e também o Paulo aqui de cinegrafista, os nossos irmãos ali no Twitter, né? O José João, com todos que estão ali, a equipe, levando até você essa imagem que leva esperança e fé ao seu coração. E aqui na bancada, meus irmãos já estão aqui, graças a Deus. Hoje Alexandre vai partilhar a palavra. Olá, bom dia, Patrícia, minha irmã, bom dia para meus irmãos aqui da bancada. Já você vai ver quem que está aqui na bancada. E um bom dia para você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Que alegria estarmos juntos nessa manhã de sexta-feira. Fica aí a dica, né, que a Patrícia já deu no começo do programa, é quaresma. Desacelera, né? Coloque-se na presença de Deus, isso é muito importante. Quero começar mandando um abraço para os irmãos e irmãs da Pastoral Familiar da Paróquia São Pedro, na cidade de Mauá. Eu e a Roseni estivemos no último final de semana no 3º avivamento para as famílias. Foi um encontro maravilhoso. Deus realizou maravilhas ali no coração daqueles pais, mães, filhos que estavam ali, né? Foi um encontro maravilhoso. Então, um abraço a todo mundo da Pastoral Familiar, aí da Paróquia São Pedro, em Mauá. E já deixar o convite também para você aí de Marmelópolis, olha só. Acho que a cidade tem esse nome porque deve produzir muito marmelo, né? Não sei, Marmelópolis. Marmelópolis, vou estar lá no domingo agora para o 6º Encontro dos Homens. Então, um abraço, né, a esse Encontro dos Homens. Nosso diretor José João vai gostar do tema. São José, exemplo de obediência e modelo de santidade. Viu, Zé João? Porque o Zé João é devotíssimo de São José. Então, vai se falar sobre São José, esse encontro lá em Marmelópolis. Vai ser na roça. Vai ser lá na roça mesmo, lá no bairro
Cata dos Marins. Olha só, é Cata dos Marins. Não sei nem onde é que fica, mas a gente vai achar. Eu vou achar lá e vamos chegar lá. Vou estar lá na parte da tarde com uma pregação, conduzindo uma adoração, nesse 6º encontro dos homens, lá em Marmelópolis, né? A missão não pode parar. Nossa missão é evangelizar. E por falar, Patrícia e meus irmãos, em família, em evangelização, quero deixar aqui para você a dica, né? Eu sempre trago aqui, quando eu venho no Saindo para a Vida, o livro aqui, olha, Reconciliação Cansa, mas Santifica, Vencendo os Conflitos na Vida 2, porque é um livro que não serve só para casal, não, é um livro que serve também para as famílias, viu? E graças a Deus, lá no Encontro do Avivamento, muitas famílias adquiriram um livro, porque a gente gosta de falar do livro, não por causa da gente que a gente é escritor, porque eu não sou escritor não, tá? Não sou, não me considero escritor, nem eu, nem a Roseni. Mas Padre Jonas nos ensinou que evangelizar é dar uma vida que se vive. E aqui tem um pouco da nossa vida ao longo desses 25 anos de casados, né, nossos acertos, mas também a gente não tem vergonha nenhuma de dizer nossos erros, né, onde nós erramos e onde nós retomamos. Então é um livro em que a família Valdez Oliveira, que é a minha família, a gente se expõe aqui nesse livro, com cara e coragem, mas a gente se expõe para você entender que evangelizar é dar uma vida que se vive. Aonde vocês erraram? Erramos nisso. Aonde vocês acertaram? Nisso. Eu gosto de dizer que esse livro não é um livro para falar de discussão, briga, desentendimento, nada disso. É um livro que fala de inspirações. É um livro que a Roseni foi tendo como esposa, como mãe, inspirações de Deus. Como você que é mãe, que é esposa, dona de casa, também tem que ter as suas inspirações em Deus. Você que é pai, chefe de família, também tem que estar à frente da sua família, sendo um homem inspirado por Deus. Aqui a gente vai partilhando algumas das inspirações que Deus foi nos dando. Deus vai dar as suas, para você, para você. Você que é pai, você que é mãe, Deus vai dar para você aquelas inspirações. Mas aqui fica, né, uma dica para você dessas inspirações. Então, fica esse livro, você pode adquirir no loja.cançãonova.com, né, ou ligando para nós aqui no 0 operadora 12 31 86 26 00. É um livro muito simples, mas muito verdadeiro, muito família, muito evangelizar da vida que se vive, é isso mesmo. Quem leu, né, ficou edificado, ajudou, já salvou até casamentos, né, falou isso tudo para a honra e glória do Senhor. Então fica a dica desse livro aí para você, para poder alimentar e sustentar você, sua família, seu casamento, nesse tempo de quaresma, né? Fica a dica aí para você. Deixa eu já falar a palavra, né, o Patrícia e meus irmãos, já trazer a palavra de Deus. E já trazendo também o livro do meu irmão Márcio, né? Na presença do Deus vivo, porque hoje vai ter o propósito aqui, viu? Do 15º dia, tá? É o 15º dia, acompanhando aqui, né? Esse percurso quaresmal, esse livro, esse retiro quaresmal que estamos fazendo aqui, com esse livro do Márcio. A palavra de hoje está em 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 15. Repetindo para você que nos ouve aí pela Rede Canção Nova de Rádio, um abraço para você. Devagarinho, hein? Vou repetir para você da rádio aí. 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 15. Isso, e está aí na sua tela também para você encontrar. Já já a gente vai partilhar a palavra de Deus, mas eu quero acolher os meus irmãos aqui. Hoje é Dilson Savara. Bem, querida. Bem-vindo, querido. Obrigado. Bom estar aqui. Um bom dia para você, Alexandre, Val, Sapo. Que bom que você também está conosco para viver esta manhã, para viver este dia com coração colocado no coração de Deus. É importante, o Alexandre falava agora há pouco de perdão, de reconciliação com o livro aí, né? Como é importante o perdão, né? A gente libertar o perdão, dar o perdão ao outro, né? Liberar o perdão ao outro, porque isso é cura para nós mesmos, né? Tanto para o outro quanto para nós. E na nossa vida espiritual isso é essencial, né? Verdade. E em família, né, Dilson? A gente Muito sabe mais. que acontece em várias realidades. Como ele falou, o livro não é só para casal, né? É porque às vezes é o pai que precisa se reconciliar com o filho, os irmãos, né, Isso que mesmo. precisam se reconciliar. Então esse livro é mesmo uma indicação para você. Reconciliação cansa, mas santifica, tá bom? Vai lá no site loja.cançãonova.com. Sapo, bom dia, que camiseta bonita. É, lançamento, né? É, Lançamento. cada dia o Sapo faz um lançamento Eu aqui. visto a camisa, né? Isso mesmo. Olha aí, ó. Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos. Está no modelo certo, tudo direitinho. Linda. Tal, é isso aí. Patrícia, hoje eu quero pedir uma oração para minha cunhada, que ela vai operar agora Jerusalém. Sim. Eu até falei aqui, acho que semana passada, na segunda-feira agora ela vai fazer essa cirurgia do câncer.
Jerusa, vai dar tudo certo aí, se Deus quiser, assim como deu para mim. Maravilha. É isso aí. Mesmo, vamos rezar. Jerusa está nas nossas orações, tá bom? E a Valdênia também está aqui para receber e acolher você com muito carinho nessa manhã. Bom dia, Val. Bom dia, meus irmãos. Que bom poder encontrar vocês. Quanto tempo, Alexandre? Verdade. Bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe você. Bom dia para você que reza com a gente, que está aí na sintonia. Meu coração se alegra quando eu vejo meus irmãos, porque a gente precisa cultivar a admiração, sabe? Quando você olha para uma pessoa, reconhece nela um dom, reconhece nela uma qualidade, e aí a gente vai cultivando. E quando a gente encontra, o coração da gente se alegra. Quando eu entrei no estúdio, estava o Sapo e o Sabará. O Sapo eu já sabia, né? Porque o Sapo chega primeiro que a gente tudo. Obrigada, viu? Deus lhe pague. Ai, dessa vez chegando não pequena, vou. viu? Você tá econômico hoje. Puxa vida, gente. Vai ter que É porque encher o de Sabará novo. toma café, né? Você quer minha caneca? Eu acho que eu vou querer trocar. Quer trocar? Vamos trocar aqui a xícara, gente. Bom dia, viu, Saba? Eu dia. dizia sobre isso, a alegria de poder encontrar também um irmão tão cheio de Deus, um excelente profissional, trabalha aqui no jornalismo Canção Nova. Tive a oportunidade de conviver com ele e, além de tudo, um musicista nato, né, gente? Amém. Às quartas-feiras, a gente fica entre uma escova, uma puxada de cabelo, aqui e acolá, ouvindo o Sabará cantando, Amém. juntamente com a Sara. Então, de fato, alegra o nosso coração tê-lo aqui, viu? Bem-vindo bom. mesmo. Deus Obrigado. abençoe. Ô, gente, diminuíram minha caneca. Nossa, é para combinar com a camiseta do Sapo. Você podia trocar comigo, não era, Sapo? Lógico, não, mas só que a Mas minha, dá para focar aqui? a dele é Eu vou- menor eu vou- ainda. a minha é menor do que a sua. Ah Não, lá. mas eu tô falando é para... A dele é de pai. Verdade, a sua. Ó, que bonita. Vai ser o Sabará Bonita mesmo. mesmo. Mas mostra aqui, já que a gente tá falando da xícara, eu vou colocar assim, porque esse é lançamento, minha gente. Nós estamos com, olha... Verdade. Que maravilha! É lançamento que é Nossa Senhora das Graças, tem a medalha milagrosa aqui. Tá muito delicado. Segura aí, por favor, gente. Deixa eu tentar fazer um malabarismo sem derramar o cabelo. Cuidado. Ai, não a frase. consigo virar mais, mas tem uma frase aqui de oração que é a jaculatória. Vamos fazer juntos? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Eu não vou trocar não, porque é sexta-feira, é dia penitencial. Isso mesmo. Né? A gente oferece tudo, mas ela tá muito delicada. Aqui são as xícaras, tá? Para quem tá pelo rádio, tem as canecas. Hoje eu também tomei um baldinho ali no camarim, que são essas maiores, elas têm uma média de 280 ml, assim. Essa deve ser só 100, né? Mas está muito delicada. Tem para a mãe, tem para o pai, tem essa também com a devoção à Nossa Senhora Auxiliadora. Está na tela para quem está pela TV, pelo YouTube. Lindas, 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 belíssimas. Loja.cançãonova.com para você aproveitar aí os descontos, os lançamentos, tudo que a gente tem feito para que a evangelização possa chegar até você de todas as formas. Eu sempre, quando vou me referir à loja, eu gosto de pedir a você uma gentileza. Se você vai presentear alguém, dê uma olhadinha se não tem aquele material que você pensou na loja Canção Nova. Ah, eu vou dar para o meu afilhado, para o meu neto, para o meu sobrinho, para o meu vizinho, o coleguinha de trabalho, do coleguinha de escola do meu filho. É aniversário lá na escola. Vou ter que levar uma lembrancinha, como a gente diz em Minas. Olha se na loja não tem algo, porque até xícara nós temos com temática de evangelização. Não tem certeza que tem um presente ali que vai agradar alguém. Você contribui com a evangelização duplamente. Primeiro, porque você ajuda no sustento desta obra. Segundo, porque você vai evangelizar esta pessoa. Se for criança, fofurice da melhor idade, por aí vai. Por falar em fofurices, olha só, minha gente, eu quero mandar um abraço para a Carol e para o Pierre. Eles passaram vários dias aqui conosco em Cachoeira Paulista. São sócios há 16 anos. Tive a oportunidade de entrevistá-los. Eles são avós. Essa fofurice aqui, gente. Ela disse que quando soube que a filha estava grávida, a primeira coisa que a avó fez, comprar um body da medalha das duas. Ela disse assim, Val, eu não podia esperar o momento de ver o meu neto com body. E aí tá a filha dela. É o José o nome Que dele. linda, é o José, exatamente. Então, quero abraçar com todo carinho essa família linda. Aqui tá os avós,
todos combinadinhos. Vou mostrar mais uma vez. E aí, olha, tem lá na loja Canção Nova, família. Dê uma conferida, são lindos, né? Obrigada, viu, Ana? Deus abençoe, Pierre, José. Olha que fofurice. Tava com saudade de mostrar fofurices aqui, viu? Coisa mais linda, linda, linda. Então, muitíssimo obrigada. Tem tudo isso lá no loja.cançãonova.com. Tá chegando o Dia Internacional das Mulheres. Vocês não precisam contar aqui, porque senão a surpresa pode ser que estrague. Eu tenho certeza, Alexandre, que você já tem preparado algo para a sua esposa. Sim. Senão, reconciliação. Não, senão vai ter que ler o livro, né? O Saba não falha. O Sabará, eu sei, não precisa contar para não estragar a surpresa, mas preparou para a Silvana, né? O coração está sempre preparado. E o Sapo também. Porque aqui são tudo Silvana, né? Maestro, o Sapo é Silvana. Já preparou a surpresa, porque é Dia Internacional das Mulheres amanhã, né, minha gente? Então, ainda em tempo, se organize para você fazer aquele agrado, aquele presente. Mas, além disso, tem lá especial São José, como a gente já mencionou. Não vou me delongar nisso. Mas aproveite e vá me dando feedback de quais materiais de evangelização você já adquiriu para ajudar o projeto da Minha Almas. Recordo também que hoje começa o acampamento para mulheres. Isso. Então venha para a Canção Nova, principalmente eixo Rio São Paulo, pegando aqui essa beirinha de Minas, né? A gente tem o sul de Minas tão pertinho aqui de nós. E aí você pode vir participar. Estou me referindo a quem está perto para não perder a oportunidade. Agora, quem está longe e consegue vir, venha também, tá bom? Dê uma olhadinha lá no eventos.cançãonova.com. Uma data que seja boa para você e para sua família, para você vir rezar conosco. Recordo mais uma vez, a partir do dia 19 de março tem acampamento de São José. Mas, minha gente, é reta finalíssima do projeto Dai-me Almas. O mês de março todo, nós estamos convocando a família Canção Nova a não deixar para depois. Contribua hoje, agora mesmo, se você pode. pix.doação@cançãonova.com é a forma de você nos ajudar nesta belíssima missão de evangelizar. pix.doação@cançãonova.com. Aquilo que você puder, ajude-nos nesta belíssima missão. Te recebo. Já falei as formas, né? Eu já vi aqui os pedidos de oração e o testemunho, ele acompanha um pedido de oração, vocês vão me entender. Já vou trazer aqui para nós, mas eu já deixo aqui o meu compromisso de oração nesse dia penitencial por todas as pessoas que deixaram, viu? Seu pedido de oração, talvez você fale, olha, eu não consigo enviar. Mas nós estamos rezando por você hoje. Nosso jejum, nosso sacrifício, nossas orações por você. Eu quero abraçar e felicitar. Gente, tem fofurice da melhor idade, essa da melhor idade mesmo. 96 anos. Que benção. Pix aniversário ou Pix idade. Ela diz assim, Val, minha mãe Francisca Maria Figueiredo de Oliveira, completou 96 anos ontem. E claro que ela quis fazer uma oferta para a Canção Nova. Ela disse assim, Val, ela doou uma colcha de fuxicos aqui para a Canção Nova. E ela disse, foi num dia que o Alexandre estava. Olha só. Ela exatamente ficou feliz porque era o Alexandre. Hoje ela se encontra acamada, mais lúcida. E nós estamos louvando a Deus e vivendo esta gratidão por esta obra maravilhosa que é a Canção Nova. Foi a Ivete, lá de Feira de Santana, que mandou. Ela disse rumo ao 100% e deixou pixidade da mamãe dela, 96 anos. Dona Francisca Maria, um beijo, nosso abraço, Deus abençoe. E quando eu digo Patrícia, Alexandre, Sabará, Sapo, família, você. Gente, inclusive quero mandar um abraço para Débora. Débora de Santos, te encontrei ontem. Obrigada pelo seu testemunho de fidelidade. Estou rezando por você também, tá, Débora? Foi um prazer te conhecer. Deus lhe pague pela partilha. Quando a gente diz que a Canção Nova muda as vidas e sustenta nos momentos mais difíceis, de verdade, tem coisas que eu consigo imaginar. Eu sou órfã de pai e mãe, é só eu e meu irmão. Então, existem dores e sofrimentos que eu não sei, mas eu consigo imaginar. Mas existem coisas que eu penso assim, Jesus, eu não consigo nem imaginar o tamanho dessa dor. E que bom saber que o Senhor pode tudo e está sustentando essa alma
esse é um caso, meus irmãos. Ela deixou as fotos, mas pela natureza da partilha, minha irmã, eu achei por bem ficar só entre você e eu. Então, não vou mostrar as fotos, a sua e da sua família. Ela diz assim: bom dia, bancada linda. Quero deixar o meu testemunho. O quanto Deus é presente na minha vida. Eu vim de uma família de muita fé. Mas em outubro de 2025, eu perdi o amor da minha vida. Meu grande amor. Fazia 1 ano que ele estava lutando contra uma depressão severa. Ele tentou se matar 2 vezes. Eu cheguei em tempo nessas 2 vezes. Mas infelizmente, na 3ª vez, ele conseguiu tirar a própria vida. Antes disso acontecer, eu já estava sofrendo porque eu tive um aborto espontâneo. Eu acredito que o aborto espontâneo também afetou muito o emocional dele e aí realmente ele não suportou a dor. O meu coração ainda dói. Porque nós temos 2 crianças maravilhosas. Um menino de 10 anos e uma menina de 5 anos. E sabe quem me dá forças para superar? E quem me sustenta todos os dias? Deus. Deus é quem me dá as forças para superar tudo isso. Eu sempre peço a vocês que rezem por mim e pelas minhas crianças. Vou ser sincera, não está sendo fácil para mim a ausência dele. Ele foi o grande amor da minha vida. Eu sempre peço a Deus para iluminá-lo onde quer que ele esteja. Mas eu quero testemunhar a presença de Deus. Obrigada, meus irmãos. Eu quero olhar nos seus olhos, olhar nos olhos dos meus irmãos, Patrícia, Alexandre, Sabará, Sá. O Padre Jonas tem um documento que ele diz que a Canção Nova é a casa do sacrifício, né? Os nossos sacrifícios é que vão também salvando almas. E ela diz: obrigada pela vida de vocês. Obrigada por me ajudarem nesse momento tão difícil da minha vida. Eu acompanho sorrindo para a vida todos os dias. E todos os dias eu agradeço a Deus por ter colocado vocês na minha vida. Eu acompanho a Canção Nova desde pequena. Hoje eu estou com 37 anos. Eu fui à Canção Nova quando eu era solteira. Tinha até planos de voltar aí. Mas por causa das crianças, a enfermidade, todas as coisas, não foi possível. Não foi impossível de eu ir aí. Mas Deus, através de vocês, sempre esteve aqui comigo. Obrigada. Nós estávamos juntos entre namoro e casamento 17 anos. Então imaginem a minha dor. Mas eu quero dizer, me sinto amparada e sustentada nesse momento difícil, graças a vocês. As pregações, as partilhas, os testemunhos, todos os testemunhos são grandes bênçãos para mim. E eu posso dizer, meus irmãos, o que essa nossa irmã disse. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Amém. Ela deixou fotos da família toda, vestidos com a camiseta de São Miguel Arcanjo, ela, o esposo, os filhos. São lindos os filhos, crianças, como ela disse, maravilhosas e muito abençoadas. Minha irmã, eu repito o que eu disse no início. Nossas penitências, nossos sacrifícios e até mesmo nosso sofrimento. Por vocês, pelas necessidades de vocês. Obrigada, sócio, que faz todos os dias a Canção Nova chegar na vida desta mulher que tem superado na presença de Deus, graças à doação sincera de cada um. Eu confirmo que a Val disse, toda a nossa oração,
nossa compaixão, nossos pequenos sacrifícios por você e por sua família, por tantos outros pedidos que eu tenho certeza que estão chegando ali para Val, como chegou aqui o do João Paulo para mim lá de Brasília, que nesse momento vai fazer um procedimento e vai ser sedado com anestesia. Ele tem apenas 1 aninho, mas vai dar tudo certo, nós estamos confiando, viu? Rezando por cada circunstância. E diante dessa situação, como a Val disse, a gente não consegue nem imaginar a dor que essa esposa e esses filhos estão sentindo. Conte com as nossas orações. E o que ela disse me marcou. Ela não pode vir aqui fisicamente, mas a Canção Nova chega até você. Esse é o diferencial. Pela TV, pela rádio, pelo sistema Canção Nova de comunicação, a Canção Nova chega a tantos corações necessitados. É ou não é verdade? Chega até você que hoje precisa da nossa oração e intercessão, e nós estamos unidos. E como diz a canção, existe vida além da dor, além do sofrimento. E quero trazer para você a frase hoje do Padre Jonas Abib. Ele diz assim: o Espírito Santo é a força dos fracos. Olha que lindo! O Espírito Santo é a força dos fracos. E eu gosto sempre de lembrar, é na nossa fraqueza que Deus se faz forte. Então você se sente fraco hoje, em alguma área da sua vida? Peça o Espírito Santo, clame o Espírito Santo. É Ele que é a nossa força e vai nos trazer a vitória em nome de Jesus. E ter um coração aberto, ter um coração escancarado, para que o Espírito Santo haja em nós, nos dá essa graça de sermos fortalecidos, de perdoar e sermos perdoados, de amar e sermos amados. Que você possa abrir o seu coração nesta manhã e que esta canção te ajude a isso. Que você escancare mesmo o coração para Deus. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Cante isso. Abra o coração para Deus. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, pois com teu braço forte, deixa Deus realizar em você, realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão, pois com teu braço forte realiza, Senhor, realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. 2 Samuel, capítulo 12, dos versículos 1 até o versículo 15. O Senhor mandou o profeta Natã a Davi. Chegando a ele, disse-lhe: numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois em grande número. O pobre só possuía uma ovelha pequenina que tinha comprado e criado. Ela crescera em sua casa junto com seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do mesmo copo, dormindo no seu regaço.
era para ele como uma filha. Chegou um hóspede à casa do homem rico. Este não quis tomar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para preparar um banquete e dar de comer ao hóspede que chegara. Pegou a ovelhinha do pobre e preparou-a para o visitante. Davi ficou indignado contra esse homem e disse a Natã: pela vida do Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Pagará 4 vezes o valor da ovelha por tal falta de consideração. Natã disse a Davi: esse homem és tu. Assim fala o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi como rei de Israel e salvei-te das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu Senhor e pus nos teus braços as mulheres do teu Senhor. Entreguei-te a casa de Israel e de Judá. E se isso te parecer pouco, vou acrescentar outros favores. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que lhe desagrada? Feriste a espada Urias, o heteu, fazendo-o morrer pela espada dos amonitas, para fazer de sua mulher a tua esposa. Por isso, a espada jamais se afastará de tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para fazer dela a tua esposa. Assim diz o Senhor: da tua própria casa farei surgir o mal contra ti. Tomarei as tuas mulheres sob os teus olhos e as darei a um outro que se aproximará das tuas mulheres à luz deste sol. Tu fizeste tudo às escondidas. Eu, porém, farei o que digo diante de todo Israel e o farei à luz do sol. Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu-lhe: de sua parte o Senhor perdoou o teu pecado, não precisas morrer. Entretanto, por teres assim causado desprezo da parte dos inimigos do Senhor, o filho que te nasceu vai morrer. E Natã voltou para a sua casa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma palavra forte, uma palavra dura, mas logo nos sorrindo para a vida, hoje uma palavra tão dura, Alexandre, mas aqui a gente vai tirar uma lição importante para nós. Mas veja, eu queria retomar esse testemunho que a Valdênia trouxe para nós, dessa irmã que perdeu, como ela disse, o amor de sua vida, perdeu para essa depressão tão severa. Aqui nesse livro, aqui também, Patrícia, nesse livro existe um capítulo que o título é o seguinte: a necessária passagem da arena para o altar. E por que tem esse título, né, o capítulo? Porque exatamente enquanto muitos lares vivem como se fosse uma arena, seja um lugar de briga, discussão, como se fosse um ringue de boxe, né, em que marido e mulher discutem o tempo todo, eles não entendem que é necessário fazer essa passagem, transformar esse lugar que até então era uma arena, num altar. O altar é o lugar do sacrifício. E aí nesse capítulo a gente fala das lutas que a gente foi vivendo em relação à depressão da Roseni. Então me chamou muita atenção quando ela disse no testemunho que ela perdeu o marido para a depressão. E a gente que roda aí esse Brasil, atendendo famílias, atendendo casais, com muita dor no coração, a gente toca em situações de esposas ou de maridos que vêm dizer para nós com o coração dolorido, vêm dizer para a gente: olha, eu sofro de depressão, mas o meu cônjuge diz que isso é besteira, diz que isso é frescura. Gente, depressão não é frescura, depressão não é besteira, depressão é algo muito sério. Então, a gente fala disso aqui e partilha disso no livro. Eu estou falando isso, gente, não é para ficar vendendo livro não, tá? Porque o nosso objetivo aqui no Sorrindo para a Vida não é vender livro não. Ah, vamos vender livro não, não é vender livro. Padre Jonas disse que quando você coloca um livro na mão de uma pessoa, você está dando um alimento que evangeliza, algo que vai servir para aquela pessoa naquele momento da vida dessa pessoa. Não tem só esse livro que fala da depressão da Roseni, tem muitos outros livros na loja que falam de depressão. Padre Adriano dos Adonais já escreveu sobre isso, tem médicos que escrevem sobre isso. Procura no loja.cancional.com que você vai achar, mas adquire, porque é um alimento que vai te ajudar a te sustentar na hora da depressão e ajudar a sua família também a enfrentar a depressão. Aqui nesse livro a gente partilha como é que a gente enfrentou a depressão. Não sei se você sabe, mas eu fechei minha agenda. Por 2 anos eu não saí em missão. Por que eu não saí em missão? Porque a minha missão era cuidar da minha esposa. E aqui no livro ela conta do horroroso avental roxo que eu vestia, varrendo a casa, cuidando da minha esposa, enquanto ela tomava remédios tarja preta muito forte para lidar com a depressão. E eu não sei se você sabe, mas aquele DVD antigo, que acompanha o Cantinho da Criança há muito tempo, e sabe daquele DVD, um lugar bem legal,
quem vê a minha esposa lá cantando e dançando, ua, 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 lá cantando, as crianças brincam de roda. Não imagina que naquele DVD ela estava no auge da depressão. Ela estava no auge da depressão. Eu vi, gente, ninguém me contou não, eu estava acompanhando ela, as crianças eram pequenas, ela fazia lá, o diretor dizia, gravando, ela cantava, dançava, tudo mais, pronto, agora vamos nos arrumar para a próxima música. Ela deitava no sofá e ficava como se estivesse dopada, deitada ali. Daqui a pouco, falava, vamos gravar a próxima música, dava um choque nela, um start, é a força do carisma Canção Nova, vai lá, pum, pulava e canta. Eu me lembrei muito, né, daquilo que o nosso pai fundador viveu no reconhecimento pontifício, que ele estava bem doente, e quem olha para os vídeos não vê, ele até pula no vídeo, né? Vê o Padre Jonas pulando lá no vídeo, na Praça de São Pedro ele pulando, e muita gente não sabe que ele estava no auge da enfermidade. É a força do carisma Canção Nova. Por isso que quando tem essa frase aqui, nada é coincidência, tudo é providência. O Espírito Santo é a força dos fracos. O Espírito Santo que vai dar força. Então, um livro como esse, ou tantos outros livros que falam de depressão, adquira, porque vai te ajudar. É uma orientação, é uma luz que vai te ajudar diante dessa situação tão delicada, que não é frescura, que não é besteira, mas é algo muito sério, a depressão. Então fica aí a dica para você. E por falar em luz, né? Porque a gente entende isso, eu e minha família, porque a gente viveu isso na pele. É diferente quando você enfrenta algo na pele, você vive, é diferente do que alguém que fica de fora assistindo, né? Fica, podia ter lidado com esse jeito, com esse outro, tal. Mas quando você vive na pele, é totalmente diferente. Isso serve para o sofrimento, isso serve também para a questão do pecado. Quando a gente olha para o outro, julga o outro e fala, olha, fulano não tem jeito mesmo, fulano não tem jeito, pau que nasce torto, morre torto mesmo, não tem jeito. A gente vai, julga a pessoa, vê o limite da pessoa, a fraqueza da pessoa e julga a pessoa. É o que a gente faz. Muitas vezes nós somos justiceiros, dentro da igreja e fora da igreja, com o vizinho, com quem trabalha conosco na empresa, com quem convive conosco na comunidade, onde quer que seja, a gente acaba virando justiceiros. Fulano não se emenda mesmo e aponta o dedo. Só que de justiceiro para injustiçado é um pulinho. E quantos hoje em dia que dizem eu sou injustiçado? Porque me perseguiram, porque falaram mal de mim pelas costas, porque apontaram os meus erros e meus pecados. Então eu não sou mais justiceiro, eu sou injustiçado. Foi a passagem que Davi viveu aqui, meus irmãos, nessa leitura de hoje, que a gente acabou de ler agora. Ele foi justiceiro. Pela vida do Senhor, versículo 5, o homem que fez isso merece a morte. Pagará 4 vezes o valor da ovelha por tal falta de consideração. É um rei falando, gente. Desculpa a expressão, não é um João Ninguém, é um rei falando. E não é um rei qualquer, é o rei que unificou as 12 tribos de Israel. É o rei falando e dizendo, pela vida do Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Imagina ele sentado no trono e batendo no trono e dizendo, pela vida do Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Vai pagar 4 vezes o valor da ovelha por tal falta de consideração. É o rei falando, e aí o profeta vira para o rei e fala, esse homem és tu. Agora é você. Aí ele desce do trono agora, desce do trono Davi. Agora foi você que cometeu injustiça. Você não é apenas um injustiçado, você é aquele que cometeu a injustiça. Você agora não é um injustiçado, você é um injusto. O injustiçado foi o pobre do Urias, que você mandou lá para a linha de frente na batalha, para ele morrer, e depois de morrer foi lá e pegou a esposa dele. Você cometeu adultério, então você é o injusto. Nós estamos aqui falando de injustiçados, mas não estou falando agora de injusto. Palavra dura, né? Mas por que isso? O Catecismo da Igreja Católica vai nos ensinar de forma tão bonita, meus irmãos, de forma tão importante isso para nós, quando vai falar aqui, a partir do número 1847 do Catecismo. 1847 vai dizer que Deus nos criou sem nós, mas não quis salvar-nos sem nós, citando Santo Agostinho. Acolher sua misericórdia exige de nossa parte a confissão de nossas faltas. Se dissermos, não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele que é fiel e justo, perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Isso está em 1 João, capítulo 1, versículos de 8 a 9. E aí o Catecismo continua.
Como afirma São Paulo, onde avultou o pecado, a graça superabundou. Mas, presta atenção agora, olha o ensinamento da igreja, mas para realizar seu trabalho, deve a graça descobrir o pecado. Deve a graça descobrir o pecado, a fim de converter nosso coração e nos conferir a justiça para a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como médico que examina a ferida antes de curá-la, assim Deus, por sua palavra e por seu Espírito, projeta uma luz viva sobre o pecado. E aí prossegue o catecismo dizendo: a conversão requer que se lance luz sobre o pecado. Ela contém em si mesmo o julgamento interior da consciência. Pode-se ver nisso a prova da ação do Espírito de verdade no mais íntimo do homem, e isso se torna ao mesmo tempo o início de um novo dom da graça e do amor. Veja, quando a frase do dia diz que o Espírito Santo é a força dos fracos, talvez a grande fraqueza que eu e você estejamos vivendo hoje é a fraqueza nessa luta contra o pecado. Estamos fraquejando na luta contra o pecado, estamos cedendo ao pecado, estamos caindo no pecado. E o Senhor hoje, pela força do seu Espírito Santo, quer incendir luz, porque diz aqui o catecismo da Igreja Católica: a conversão requer que se lance luz sobre o pecado. Tem um vídeo até engraçado, uma vez eu vi um vídeo engraçado na internet, de uma mulher que está andando de bicicleta numa estrada de terra, e de repente está um cara num carro, e ele está com o farol alto ligado, acendendo toda aquela estrada de terra, e a pessoa vai, ele buzina, a pessoa olha, sai da bicicleta, aponta o dedo, né? Faz um gesto agressivo para aquela pessoa, sobe de novo na bicicleta. Na hora que ela começa a pedalar, o rapaz vai lá e apaga a luz do farol. Aí daqui a pouco ele acende a luz de novo, a pessoa caiu lá num negócio, lá numa vala lá. Aí ela levanta da bicicleta irritada e fala de novo, aponta para a pessoa, e aí ele vai e apaga de novo o farol. Aí a pessoa cai no outro lado da rua, porque ficou tudo escuro. Aí até o vídeo fala para você não ser vingativo, essas coisas. E a pessoa vai caindo. E quando ela cai, ela continua ainda brigando com a pessoa que está iluminando o caminho para ela. Assim somos nós diante de Deus. A gente fica brigando com Deus, discutindo com Deus. Não, é desse jeito mesmo tudo. E Deus, Ele acende o farol da graça. Ele ilumina o caminho para nós. A conversão requer que se lance luz sobre o nosso pecado. Não para acusar, mas para convencer. O Senhor hoje quer mostrar a mim e a você aonde estamos caindo, aonde estamos errando, aonde estamos falhando e aonde hoje temos que pedir perdão a nosso Senhor. Pedir perdão a Deus e dizer: Senhor, converte o meu coração, transforma-me, muda-me, Jesus, muda-me, eu preciso disso. Aqui no livro Na Presença do Deus Vivo, hoje é o 15º dia, né? O tema é: quebrei tuas cadeias para que andes de cabeça erguida. E o propósito é muito bonito. O propósito aqui na página 131 vai dizer que o propósito hoje para nós é perdoar e pedir perdão ao outro por suas falhas. Pedir perdão a Deus, pedir perdão também ao outro e perdoar também. Não ficar com isso, com essa coisa ruim, essa mágoa, esse ressentimento dentro do coração. E aqui na página 129, você voltando uma página, o Márcio traz uma oração. E eu só queria ler uma parte, rezar um pouquinho, um trechinho da página 129 dessa oração. Não vou ler todo não por causa do tempo, mas depois você lê, você que tem um livro, né? Na Presença do Deus Vivo, você vai poder depois rezar com essa oração na sua casa. Mas diz lá no início da página 129: Senhor Jesus, eu me apresento diante do Senhor com os meus pecados e com o coração pesado de tanta culpa. Tive a ousadia de me achegar porque o Senhor me encorajou quando disse: venham a mim os aflitos e sobrecarregados. Aqui, prostrado aos teus pés, reconheço que eu pequei, que fiz o que é mal e o ofendi. E aí você coloca, né, seus pecados diante de Deus. Ante os teus olhos, confesso e assumo as falhas e fraquezas contra as quais não lutei como deveria. Estou profundamente afetado e arrependido por isso. O que me resta então, meu Deus, senão recorrer ao Senhor e suplicar o seu socorro? O que me resta, Senhor? O que me resta então, se não recorrer ao Senhor e suplicar o seu socorro? Veja, meu irmão e minha irmã, foi isso que Davi fez aqui. Ele reconheceu o pecado. Ele vai dizer, versículo 13: pequei contra o Senhor.
que besteira que eu fiz, pequei contra o Senhor. E o catecismo vai falar sobre isso de forma tão bela, um pouquinho mais para frente, quando você vai um pouquinho mais lá para frente, no número 1861 do catecismo, quando vai falar do pecado mortal, vai dizer assim, que o pecado mortal ele acarreta a perda da caridade e a privação da graça santificante, isto é, do estado de graça. Se este estado, que é o estado de graça, não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno, já que nossa liberdade tem o poder de fazer opções para sempre, sem regresso. Veja, a gente precisa recuperar o estado de graça. E como é que a gente recupera esse estado de graça? Mediante o arrependimento e o perdão de Deus. Buscar a confissão, o sacramento da confissão, arrepender-se diante de Deus. Nessa sexta-feira, meu irmão, faça uma boa confissão. Fica aí a dica para você retomar o estado de graça. Talvez a nossa luta hoje seja essa luta, a luta mais terrível, a luta mais difícil que a gente vive, que por incrível que pareça não é contra nós mesmos, ou melhor, não é contra o diabo, é contra nós mesmos. A luta contra o homem velho, a mulher velha, a velha criatura. E Padre Jonas, nessa luta, ele vai nos dar uma receita maravilhosa, para nós não perdermos o estado de graça, além de nos confessarmos, de nos arrependermos diante de Deus. Como que eu vou me manter nesse estado de graça? Como que eu vou conseguir me manter na presença de Deus? Me arrependendo diante dEle, desse Deus que diz, o Senhor perdoou o teu pecado. A palavra diz, não precisas morrer. Veja o que diz aqui Padre Jonas, nesse livro maravilhoso. Gente, esse livro é um tesouro. Agora meus olhos te viram. O livro do nosso Pai Fundador, que é um livro que fala da adoração, da beleza, da riqueza da adoração. Todo mundo da família Canção Nova tinha que ter esse livro, sabe? Porque é um tesouro. E aqui na página 54 ele diz assim: a vontade de Deus é que sejamos verdadeiros adoradores. Muitas vezes pensamos que adoradores são pessoas que não pisam no chão, como anjos, e vivem dizendo, Senhor, eu te louvo, eu te adoro. Só que estamos todos pisando no chão e muitas vezes enterrando o pé e a canela na terra em que estamos. Muitas vezes por erro nosso ou por erro de outros, por culpa nossa, como Davi, né? Ou por situações das quais fomos vítimas. Alguns estão até rastejando nessa lama. Padre Jonas vai dizer isso. Deus não se ilude e sabe que os seus adoradores estão muitas vezes com o pé, a canela e a perna enterrados no barro. E algumas vezes estão rastejando nessa lama. O adorador é assim, 2 pontos. Ele está no barro, mas não para nele. Ele rasteja. Esses são os verdadeiros adoradores. E aí Padre Jonas prossegue dizendo, no colégio salesiano, eu tive de limpar o fundo de um lago e esgotar o brejo. Para fazer vazar a água é preciso entrar na lama. No final daquele dia, um colega que trabalhou comigo foi parar no hospital com alto grau de insolação e desidratação. O estar neste mundo, a missão de esgotar brejo neste mundo, nos desidrata. Ficamos como uma planta murcha e caída no chão. Não é isso que Deus quer para você, mas é a consequência. Estamos num vale de lágrimas, vai dizer Padre Jonas. E Deus sabe onde nos colocou. Mas é justamente por isso que precisamos nos hidratar continuamente. Cuide-se, porque o brejo que estamos esgotando é traiçoeiro e nos leva à desidratação. Se você não está continuamente sendo consagrado pela unção que hidrata, ficará murcho. Talvez você já esteja murcho. Você está triste, abatido, cometeu erros, entrou com frieza na oração e nas coisas de Deus, voltou aos pecados que havia deixado, mas não fique no chão, pois o Espírito do Senhor repousa sobre você e o Senhor o consagrou pela unção. Por pior que você esteja, meu irmão e minha irmã, você não tem o direito e nem precisa ficar no chão, pois as promessas de Deus são irrevogáveis. Ele prometeu, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu. Deus está debruçando-se para tirá-lo de lá. Onde quer que você esteja, deixe-se ser pego por Deus. Vou repetir, onde quer que você esteja, deixe-se ser pego por Deus. Não é porque você está nessa situação que não vai adorar, mas é a partir daí, adorar em espírito e em verdade, no barro e na sujeira em que está. Hoje é o dia, meu irmão e minha irmã, nessa sexta-feira da quaresma, deixe-se ser pego por Deus.
Deus hoje quer colocar luz sobre o meu e o teu pecado e derramar sobre nós a sua graça, porque sem a graça de Deus nós não vamos conseguir. Precisamos da graça de Deus. É a oração que o Márcio fez aqui no livro que a gente acabou de rezar. Eu preciso desta graça de Deus. Então eu vou procurar o padre, vou me confessar, vou me reconciliar com Deus, vou me reconciliar com os irmãos, como é o propósito do dia de hoje, desse nosso retiro quaresmal. Mas eu não vou ceder ao pecado, eu vou lutar, e mesmo me reconhecendo fraco, débil, pecador, eu vou continuar adorando. Eu estou com o pé na lama, eu estou com a canela na lama, eu estou com a perna inteira na lama, eu estou com até o pescoço na lama, mas eu vou continuar adorando. Padre Jonas está dizendo isso para nós exatamente porque às vezes a gente se sente tão injusto, tão pequeno, tão miserável diante de Deus. Fala, não vou rezar mais, eu não vou mais adorar, não vou mais na igreja, porque eu sou assim mesmo, não tenho jeito. Não, meu irmão e minha irmã, Padre Jonas está falando para nós, para mim e para você: deixe-se ser pego por Deus. Hoje é o dia de você dizer: Senhor, eu sou miserável, eu sou pecador, eu preciso de Ti, eu estou sofrendo e eu quero hoje ser pego por Ti. Lembro de uma pregação que o nosso querido Padre Zé Augusto uma vez fez uma homilia falando: pega ele, Jesus, é isso. Ele lembra dessa pregação? Pega ele, Jesus, hoje é o dia. Jesus vai pegar você, Ele quer pegar você, meu irmão, minha irmã. Então Jesus, prestando as palavras do querido Padre Zé Augusto, eu estou falando: Jesus, pega ele, pega ela, que hoje amanheceu querendo, até com aquelas ideias de morte, ideias de pecado, de querer trair o marido, querer trair a esposa. Pessoas que acordaram no dia de hoje querendo tirar a própria vida, pessoas que acordaram hoje com pensamentos terríveis. Pega ele, Jesus, pega ela hoje com a tua graça. Cura, liberta, santifica, desata essa marra de pecado, Jesus. O Senhor é rico em misericórdia. Para terminar, meu irmão e minha irmã, eu gostaria hoje de dizer para você, mais do que uma historinha, porque eu sempre conto historinha, mas hoje eu queria ler para você algo que está no Diário de Santa Faustina. Existe, a partir do número 1485, 5 diálogos de Deus misericordioso com 5 almas, e cada uma num estado. O primeiro diálogo é com a alma pecadora, o segundo diálogo é com a alma em desespero, o terceiro diálogo é do Deus misericordioso com a alma que sofre, o quarto diálogo é do Deus misericordioso com a alma que busca a perfeição, que está lutando para ser santo, e o quinto diálogo é do Deus misericordioso com a alma perfeita. Bonito isso, vale a pena. A partir do 1485, do Diário do Diário da Divina Misericórdia, o Diário de Santa Faustina, vale a pena você ler cada um desses diálogos. Eu gostaria de ler o diálogo com a alma pecadora, porque já que estamos falando do pecado e que a conversão requer que se lance luz sobre o meu e o seu pecado hoje, veja o que Jesus fala para nós. Jesus hoje quer te pegar. Deixe-se ser pego por esse Deus que está falando aqui. Presta atenção nas palavras do Senhor. Jesus começa dizendo à alma pecadora: não tenhas medo, alma pecadora, de teu Salvador. Eu mesmo tomo a iniciativa de me aproximar de ti, porque sei que por ti mesma não és capaz de elevar-te até mim. Não fujas, filha, de teu Pai. Dispõe-te a dialogar a sós com o teu Deus de misericórdia, que é quem deseja dizer palavras de perdão e cumular-te com as suas graças. Oh, como me é cara a tua alma! Eu te inscrevi nas chagas das minhas mãos, te gravaste profundamente na chaga do meu coração. A alma então vai responder: Senhor, eu ouço a vossa voz, que me conclama a voltar do mau caminho, mas eu não tenho nem coragem nem força. Talvez hoje você esteja dizendo exatamente isso que a alma pecadora está falando aqui. Senhor, eu sei onde eu estou errando, mas eu continuo, Senhor, cedendo a esse pecado, a esse vício, não tenho nem coragem nem força. Senhor, continua: eu sou a tua força, eu te darei energias para lutar. E a alma então responde: Senhor, conheço a vossa santidade e tenho medo de vós. Talvez hoje, meu irmão e minha irmã, você esteja com medo de Deus. Não tenha medo de Deus, Ele te ama. Não tenha medo do Senhor. E Ele diz: por que tens medo, minha filha, meu filho, por que tens medo? Medo do Deus de misericórdia? A minha santidade não impede que eu seja misericordioso para contigo. Olha, alma, para ti fundei o trono de misericórdia na terra, e esse trono é o sacrário.
e desse trono de misericórdia desejo descer em teu coração. Olha, eu não me cerquei de séquito nem de guardas, tens acesso a mim a todo momento, a qualquer hora do dia quero falar contigo e desejo conceder-te graças. A alma então responde: Senhor, não sei se me perdoareis tão grande quantidade de pecados, a minha miséria me enche de temor. Você está percebendo que aqui é uma luta, Deus se dando e a alma ali teimando, insistindo, resistindo, e Deus indo atrás. Pega ele, Jesus, pega ela. E Jesus então fala: a minha misericórdia é maior que as tuas misérias e as misérias do mundo inteiro. Quem medirá a extensão da minha bondade? Por ti desci do céu à terra, por ti, por você, meu irmão, permiti que me pregassem na cruz, por ti permiti que fosse aberto pela lança o meu sacratíssimo coração e abri para ti uma fonte de misericórdia. Venha aurir graças dessa fonte com o recipiente da confiança. Nunca rejeitei um coração humilhado. A tua miséria ficou submersa no abismo da minha misericórdia. Por que terias que travar comigo uma disputa sobre a tua miséria? Dá-me o prazer de me entregares todas as tuas penúrias e toda a miséria, e eu te acumularei com tesouros de graças. E aí a alma então se entrega finalmente. Como você e eu temos que nos entregar hoje à misericórdia de Deus, dizendo: venceste, Senhor, o meu coração de pedra com a vossa bondade. Eis que me aproximo do tribunal da vossa misericórdia com confiança e humildade. E aí prossegue: absolvei-me vós mesmos pela mão do vosso representante, sacerdote na confissão, né? Ó Senhor, sinto como a graça e a paz descerem a minha pobre alma. Sinto que a vossa misericórdia, Senhor, me envolveu toda. Vós me perdoastes mais do que eu ousei esperar, ou fui capaz de pensar. Vós me perdoastes mais do que eu ousei esperar. Esse Deus maravilhoso, misericordioso, que hoje se dirige a você, meu irmão, para te perdoar, para te restaurar, para te renovar, para te resgatar, mais do que você possa esperar, mais do que eu e você possamos esperar. Davi cometeu um grande pecado, mas ele se arrependeu. E da mesma boca que ele ouviu, da boca do profeta dizendo: esse homem és tu, a luz foi lançada sobre o seu pecado, ele também ouviu: você não precisa morrer, o Senhor está perdoando o teu pecado. É isso, deixe que hoje o Senhor lance luz sobre o teu pecado, e deixe ainda mais que hoje você possa responder a isso que o Padre Jonas, de forma tão bela, ele colocou aqui neste livro. Agora meus olhos te viram, em que ele diz para mim e para você: onde quer que você esteja, deixe-se ser pego por Deus. Hoje eu quero ser pego por ti, Jesus. Me pega, Jesus, me agarra, Jesus, me abraça, Jesus, não me solta, Jesus, não me largue, Jesus. Eu preciso hoje do teu perdão, da tua misericórdia, porque assim eu vou conseguir amar e perdoar, e não vou ser mais um justiceiro sobre a face da terra, mas eu vou experimentar da tua misericórdia e da tua justiça. Obrigado, meu Deus. Amém. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos e bendizemos pelo teu perdão, pela tua misericórdia que se derrama sobre nós. E de coração aberto, de coração escancarado, sincero, arrependido diante de ti, Senhor, clamamos: toca-nos. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, Jesus. Sopra sobre nós o teu Espírito Santo, Senhor. Liberta-nos. Toca-nos com teu Espírito Santo, Senhor. Ama-nos com teu Espírito Santo, Senhor. Ama-nos, Senhor. Vem soprar em mim teu Espírito de amor. Ter-te em meu coração é misericórdia, Senhor. Vem soprar em mim teu Espírito de amor. Ter-te em meu coração é misericórdia, Senhor. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Busco as águas de tua fonte, vem me saciar com teu Espírito Santo. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar.
busco as águas de tua fonte, vem me saciar com teu Espírito Santo. E vai orando no Espírito agora, permitindo mesmo que o Senhor toque profundamente você. Todas as áreas da sua vida que precisam ser curadas, libertas. Deixa Deus trazer luz onde há trevas, escuridão, pecado, vício, onde você se sente preso, escravizado. Permita mesmo que a luz de Deus agora brilhe sobre você. Lança, Senhor, luz sobre o nosso pecado, Senhor. Nós queremos ser iluminados, não queremos mais caminhar nas trevas, na escuridão. Não, Senhor, nós não queremos. E muitos de nós hoje nos identificamos aqui com Davi, que desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que é mal aos olhos de Deus. Mas o importante, como o Alexandre trouxe nessa pregação, é o arrependimento. Você já percebeu que durante todos esses dias dessa semana Deus pediu isso para nós? Arrependimento, buscar o perdão de Deus, se confessar. E essa resposta do profeta Natan para Davi é também para mim, é para você. Quanto ao Senhor, Ele perdoou o teu pecado. Não morrerás. Meu irmão, minha irmã, Deus não quer a nossa morte, Deus quer a nossa vida. Obrigado, Jesus. Deus quer vida nova. Você que ao longo dessa pregação foi percebendo as mentiras na sua vida, que foi realmente afundando você no pecado, uma mentira levando a outra, você enganando uma pessoa, outra pessoa, e hoje o Senhor te liberta da mentira, meu irmão, minha irmã. Hoje o Senhor também liberta você da traição, do adultério. Se liberte em nome de Jesus, meu querido, minha querida. Hoje o Senhor convida você ao tribunal da misericórdia, que é a confissão. Busque mesmo um sacerdote, lave a sua alma diante de Deus. Voltemos a viver em estado de graça. O segredo do cristão, o segredo do católico é viver cada dia em estado de graça. O que falta para você caminhar no estado de graça é a confissão, então vá se confessar. É se reconciliar com alguém, como o Adilson Sabará já trouxe desde o início do programa. Vá até essa pessoa, peça perdão e perdoe aquele que feriu você. Você que está há anos sem falar com a sua mãe, isso mesmo, a sua mãe. Você até diz, eu sei o que minha mãe fez contra mim. Minha mãe me feriu profundamente. Meu querido, minha querida, não importa agora. Deus pede de você o perdão. Libere o perdão para sua mãe, que feriu, que magoou você, ela errou com você. Mas hoje libere o perdão para essa sua mãe. Se reconcilie com ela e as graças de Deus jorrarão sobre a sua vida nesta manhã. Nós queremos ser profetas. Como Davi teve a oportunidade de encontrar-se com o profeta Natan, e das coisas onde ele estava no erro, mas ele não tinha conhecimento, não tinha caído na consciência, ele não percebeu o tamanho, a proporção do erro em que ele se encontrava. Mas o profeta foi de fato profeta, enviado de Deus, e abriu os olhos deste homem que tinha uma missão tão importante. Senhor, que sejamos agora como Natan, mas que o Espírito Santo também nos ajude a abrir os olhos diante dessas realidades que estamos vivendo e que são equivocadas, que são erradas. Ora numa boa intenção, ora ainda acreditando que está errado, mas a gente acaba se conformando. Mas Espírito Santo de Deus, nesse tempo tão importante de conversão e de vida nova, convence-nos da verdade, ajuda-nos a sair das situações de erro, de miséria, de pecado, porque como Santa Faustina, Senhor, às vezes nós ficamos nesta luta entre a Tua misericórdia e a nossa miséria, mas neste momento nós te damos, Senhor, toda a liberdade de agir em nós. Vença, Senhor. Pega-nos, Senhor. Toma-nos pela mão. Retira-nos de uma vida de pecado, de mentiras, de erro. Porque isso também é cura. Isto é salvação. Isto é dom de Deus. Eu sinto
que nosso Senhor está abrindo os nossos olhos, meus irmãos. A começar de nós, mas no meio de tantas pessoas, Brasil e mundo afora, os olhos se abrem, a consciência se convence, se converte, cede espaço à graça de Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua graça derramada em nós. Obrigado, Senhor, por este momento de graça. Pessoas que estavam oprimidas pela força do pecado. Você estava triste, abatido, um sentimento de derrota, mas isso era o agir do pecado em você. Você até se esforçava. Muitas pessoas que estavam desanimadas e abatidas são erguidas agora, mas é Deus não só te dando ânimo, é Deus te libertando do pecado. É Deus tirando você da vida velha. Obrigada, Senhor. Obrigado, Obrigada, Deus, muito Jesus. obrigado. O Senhor está curando Glória. também. Isso muito forte. Você que estava com uma dor que não saía, essa dor no seu físico, essa dor no seu corpo. E durante esse momento de oração você disse: eu me decido, Jesus, eu perdoo fulano de tal. E você perdoou. Você tomou uma decisão no seu coração de perdoar. E você está percebendo que a dor já foi embora. Confio. A dor foi embora, porque essa dor, na verdade, não era somente algo físico, mas a raiz dessa dor era exatamente a mágoa, o ressentimento, esse ódio, essa coisa incrustada dentro do seu coração, da sua alma. E agora você foi liberto por esse perdão. E agora, nesse momento que você decidiu perdoar, você tomou a firme decisão de perdoar, você não sente mais a dor. Você percebe que essa dor ela estava vinculada a essa falta de perdão. E o Senhor realizou esta cura em você. Vai louvando, vai glorificando, agradeça a Deus por isso. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. E o título de hoje, né, do nosso retiro quaresmal é Quebrei tuas cadeias para que andes de cabeça erguida. Tome posse disso, meu irmão, minha irmã. Obrigado, Senhor. Deus Quebrar as libertou cadeias da você, mágoa. Deus quebrou as cadeias, inclusive de um homem que no seu trabalho você está envolvido com coisas desonestas, injustas. Não é só você, tem um grupo de pessoas e você sabe disso, mas hoje Deus te incomodou profundamente. Deus vai iluminar para que você saia dessa situação e até mesmo denuncie essa situação sem medo, porque Deus está com você. Quebrei tuas cadeias para que andes de cabeça erguida. Obrigado. Glórias a ti. Glórias Senhor. a Glórias a Muito ti, obrigada. Senhor. Muito obrigado, Muito obrigada, Jesus. Amém, meu Deus. Eu quero agradecer ao Senhor, porque Ele nos chama à conversão, mas não é um peso, meus irmãos. Esse convite que Deus nos trouxe através do Alexandre nessa palavra, eu pensei, quem seria Davi se ele não tivesse passado por esta conversão, não é? Sim. Jesus, inclusive, é da raiz, da estirpe de Davi, um homem tão importante na nossa história de salvação. Mas ele precisou romper com o pecado. Existem realidades que o Senhor retirou de nós justamente para o bem maior que Ele tem para nós e através de nós. Então tome posse, porque você vai colher os frutos, mas também seus filhos, seus netos. É uma bênção Amém. que Deus concede a você para a sua vida toda. E louvado seja Deus por Louvado isso. seja Deus. Obrigada, Alexandre. Amém. Deus lhe pague, meu Amém. irmão. Amém. Obrigada Louvado pela seja canção Deus. também, viu, Savará? Deus lhe pague. É tão bom a gente rezar juntos, não é, família? Obrigada a todos. Eu quero agradecer aos pedidos de oração. Muitas pessoas pedindo aqui pela libertação e pela cura da depressão. Inclusive uma pessoa, eu não vou mencionar, mas obrigada, viu, Francisco Johnny? Ele pediu pela alma de um sacerdote que no dia de ontem, gente, infelizmente também tirou a própria vida. Nós nos unimos e hoje, então, mais uma vez, nossas ofertas, nossa penitência, nossos sacrifícios por todos esses irmãos. Vamos todos nos unir em oração e pedir a Jesus essa graça. Eu quero abraçar aqui com todo carinho a Paula Fortunato, ela participa todos os dias. Obrigada, viu, Paula? Inclusive, ela já me deu notícia, alguém do Davi depois me dá. Ela falou, Val, eu procurei, não tem lá não, viu? Ela falou, está indisponível. Eu falei, ixi. Mas obrigada, vocês são ótimos. Mas ela disse assim, Val, aumentou ainda mais o meu amor pela evangelização da Canção Nova, porque hoje eu tenho 33 anos, mas eu fui evangelizada pela Roseni, Olha, Amém. esposa do Alexandre, ela dizendo, eu
o DVD quase furou, ela disse aqui. Lá em casa também. Dizendo que quase furou o DVD, de tanto ouvir a Roseni. Ela falou assim, e para mim, eu fui evangelizada na época do Cantinho da Criança. Agora, com os meus 33 anos, pude saber dessa informação. Não imaginava que nunca naqueles DVDs, os quais eu tenho até hoje, passavam momentos tão turbulentos. Ela disse, obrigada, ratinha. Bendito seja Deus, um abraço. É verdade. Eu também fui evangelizada, mas até hoje, gente, não sei se tem um adulto que gosta tanto quanto eu do Cantinho da Criança. Eu amo, de vez em quando vejo chamar o Carlão de Carlão e chamo ele de Janjão, até hoje. Meu Deus do céu. Mas vamos lá, é uma partilha e é um sagrado. Um vai dando coragem ao outro, né, de partilhar. Então, literalmente, fica entre nós em família, mas no sentido de rezarmos. Eu não vou dizer o nome dela. E ela diz assim, olha a situação e o porquê da importância da canção nova. Gente, quando eu li primeiro, chega que dá aquele friozinho, tá, meus irmãos? Da responsabilidade. E depois eu disse, nada, Jesus é o Senhor dessa obra e Ele vai fazer na sua vida, vai seguir te sustentando. Ela diz, eu sou casada há 13 anos. Não vivíamos só maravilhas. Quem tem família sabe que vive altos e baixos. No ano de 2022 foi um encontro de cura e libertação com meu esposo. E foi profetizado que Deus estava ali curando a vida dele. E também que Deus iria recolhê-lo logo. Fiquei muito assustada até com tudo. Depois, meu esposo, depois deste encontro, me revelou que estava me traindo. E que, como fruto desta traição, gerou uma criança. E que eu quis me separar dele. Mas todas as vezes que eu rezava, Deus dava um direcionamento de não me separar. Mas tem um detalhe, Val. Nós procuramos a moça no início da gravidez dela. E ela disse que não, que o bebê não era do meu marido, que era do marido dela, porque aí a gente descobriu que ela era casada. Fiquei muito desconfiada, porque a data coincidia com um período que eu estava viajando. Mas deixamos. Em novembro, o bebê nasceu, eles fizeram o teste do DNA e deu positivo. O bebê era realmente filho do meu esposo. Ela não queria contar para o marido dela e falou para mim que não queria. Val, eu tive uma crise de ansiedade, olha, a mais forte do mundo. Mas em todo esse tempo, o que me sustentou foi Deus através da canção nova e é Ele que tem me sustentado. Eu peço orações, porque diante de tudo isso, olha meus irmãos, por que eu digo que Deus tem me sustentado? Porque Val, no dia 5 de fevereiro de 2026, há um mês, meu esposo faleceu num acidente de caminhão. Quem está me sustentando, Val, no meio desse turbilhão, é a canção nova. Eu peço que vocês rezem por mim, me coloquem em oração, mas eu já agradeço, porque Deus está comigo. Meus irmãos, aí eu vou dizer, peço que vocês digam comigo, é por isso que eu ajudo a canção nova, amém. Por situações como essa, onde humanamente você para e pensa, eu vou recorrer a quem? Um livro que o Márcio tem, que eu gosto muito, que é assim, só Deus é a resposta, só Deus é a solução. Mas o mais bonito é, Ele não falha jamais, não dorme nem cochila o guarda de Israel. E Deus não precisa de circunstâncias favoráveis, é nesse turbilhão, nessa tormenta,
que Ele vai se manifestar. Fica firme com Deus. Aguenta Ele firme. não vai falhar. É isso mesmo, aguenta firme, minha irmã. Isso. E hoje é Dia Mundial da Oração, né? E nós estamos aqui, ó, confirmando a todo momento. A Canção Nova é esse canal 24 horas de oração, colocando você em sintonia com Deus. E essa palavra é forte. A Canção Nova sustenta muitas pessoas. Muitas pessoas estão de pé hoje pela força, o poder de Deus que chega até essa pessoa através da Canção Nova. Tenho certeza que muitos estão aí dizendo, eu sou essa pessoa que estou de pé porque a Canção Nova, que é obra de Deus, me sustenta e me ajuda. E nós temos também o nosso canal no CN Plus, o nosso streaming, que é de graça. Se você não baixou ainda no seu celular, baixe, porque lá, meu irmão, minha irmã, você vai encontrar o terço, lá tem a Via Sacra, lá tem muitas pregações que vão te levar a viver e caminhar na oração. Tem todos os programas lá também, você pode reprisar, ver programas de outros dias que você queira. Baixe esse aplicativo no seu celular, baixa no celular de todas as pessoas da sua família, para que essas pessoas fiquem em sintonia com Deus. É de graça, gente, a bênção de Deus entrando aí na sua vida. CN Plus, se escreve CN Plus, tá bom? Mas a gente pronuncia CN Plus, baixe e compartilhe com outras pessoas também esse aplicativo da Canção Nova, que vai ajudar você a viver em oração, em sintonia com Deus. Sei que você quer saber do projeto da M Almas, que sustenta a Canção Nova, que mantém a Canção Nova no ar, evangelizando 24 horas por dia. De ontem para hoje, nós subimos 3%. Graças a Deus, estamos com 16%, né? Louvado. Olha, faltam a Deus. 84%. Temos 18 dias úteis. O nosso coração está cheio de esperança, né, Alexandre? De que nesse mês de março a gente vai alcançar a meta, que é o 100%. Eu estou pedindo para São José já, porque é o mês dele, né? O mês de São José. Toda quarta-feira na Canção Nova, né? A gente dedica a São José um dia especial. E eu também, como um bom devoto de São José, que eu gosto, assim, rezo para ele e não falha. Eu falo para todo mundo, São José não falha, a gente pode pedir que, inclusive uma graça para a minha vida pessoal, que eu estava esperando há muitos meses já. Começou o mês de março, eu alcancei a graça já. Eu falei, São José, São José. Aí eu me lembrei daquela iniciativa que o padre teve, o padre Ricardo Rodolfo, de a gente colocar uma cartinha para São José, lembra dentro da caixinha? Eu coloquei lá, fazendo esse pedido. E chegou o mês de março, alcancei a graça, gente. São José, então vamos pedir para São José. São José não falha. São José não falha, então vamos pedir para São José, ajuda a Canção Nova. Ajuda o projeto da M Almas. Ajuda a Canção Nova, ajuda o projeto da M Almas. E você, meu irmão e minha irmã, é o canal da providência para nós, né? Então, que iniciativa que Deus pode te inspirar hoje para poder ajudar a Canção Nova? Nos ajude, por favor. Enquanto a Patrícia falando do CN Plus e da TV Canção Nova e da Rádio Canção Nova e da Canção Nova na internet e tudo mais, eu só me lembrava da frase que a nossa formadora geral, a Verinha, ela sempre repete essa frase, eu me lembrava disso, a Canção Nova é uma bênção. Ela sempre diz isso, e eu, né, hoje eu estou tomando posse dessa frase, dizendo, a Canção Nova é uma bênção, gente. Né, você viu aqui a Valdeina trazendo esses testemunhos de pessoas sustentadas, né, que hoje serão pegas por Jesus. Jesus vai até você para te pegar, te abraçar com a sua misericórdia e para te sustentar. E tudo isso pela evangelização da Canção Nova. Não pode parar essa evangelização e não vai parar, São José não vai deixar, mas você tem que nos ajudar. Então, hoje é dia de sorriso nos lábios, mangas arregaçadas e vamos trabalhar, família. Vamos trabalhar para que na segunda-feira, quando chegar aqui, o valor da campanha dê aquele salto. Eu sei que você ama a Canção Nova, eu sei. A gente sabe das dificuldades, sabe do tempo que o nosso país está vivendo, mas a gente sabe que a família Canção Nova, quando ela se une, ela enfrenta, supera qualquer coisa. Então vamos se unir, família Canção Nova, vamos se unir, você arrecadador, você sócio, você porta a porta, você, meu irmão e minha irmã que ama, que diz, quantas pessoas falam, a Canção Nova 24 horas por dia ligada na minha casa, olha, eu ajudo a Canção Nova há 30 anos, olha, eu ajuntei moedinhas. Então é isso, família Canção Nova, retoma o vigor, isso com afinco, retoma o vigor, a alegria e vamos trabalhar para a gente chegar aos 100% com as bênçãos de São José. Isso, tá aí o QR Code na sua tela. E um dos meios mais eficazes, qual é? pix.doação@cançãonova.com, família Canção Nova. Maravilha! E aí a gente pode aproveitar principalmente o final de semana. Sim. Então vamos driblar as agências bancárias. A Casa Lotérica, eu sei que algumas ficam abertas às vezes até às 18 horas no sábado, não é?
Mas o banco fecha hoje às 16, ok? Aqui em Cachoeira Paulista, por exemplo, segunda-feira é feriado. Então, talvez na sua cidade também tenha essas realidades. Mas a gente consegue aumentar a força e a forma de contribuição se utilizarmos também o final de semana. Exatamente. Então, aproveite para ajudar a Canção Nova. A gente falou no início dos materiais de evangelização. Ô, gente, a Juliana, ela tá que tá, viu? A Juliana, ela é de Ponta Porã, lá no Mato Grosso do Sul. Vou mostrar. Dá uma olhada nesse sofá. Ela falou, Val, eu tô ouvindo vocês, TV ligada, mas eu tô trabalhando. Meu Deus. Olha lá. Nossa. A gente falou de São José não falha, aquela camiseta verde ali é de São José, que não falha. Beleza. Tem catecismo da igreja, Alexandre, tem Olha muito lá. material de evangelização ali. Ela falou, estou preparada para distribuir aqui os materiais. Vá lá, loja.cançãonova.com, ajude a Canção Nova. E deixa eu dizer, o povo de Deus não me deixa errar. Pelo menos não por muito tempo. Porque eu falei que é amanhã o Dia Internacional das Mulheres. A Carla tá lá na Itália, gente. Na Itália. Ela falou, Val, é domingo. Como assim que você tá adiantando 24 horas? É no domingo, minha gente. Ó, um beijo no coração. Excelente final de semana. Ah, e Natal já me avisaram. Padre Ricardo Rodolfo, Alexandre e Tiago Tomé estão lá para um grande acampamento de oração. Atenção, Natal e o pessoal aí da região do Rio Grande do Norte. Aproveite, hein? Livrai-nos do mal acontecendo, começando hoje aí. Isso mesmo. Quero agradecer aos meus irmãos aqui. Começa também o acampamento para mulheres, ó, mulheres de Deus, né? Mulheres virtuosas, mulheres que buscam a vontade do Senhor. Acompanhe esse final de semana, porque vai ter muita gente boa aqui. Padre Adriano Zandoná, Luzia Santiago, Irmã Maria Raquel, Irmã Maria Joana, Djanira, muita gente maravilhosa nesse final de semana. Se não pode vir, acompanhe aí pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Val, até segunda, se Deus quiser. Se Deus quiser, minha gente. Deus abençoe. Excelente final de semana e não se esqueça da Canção Nova, tá bom? Beijo, família. Alexandre, foi muito bom. Viu? Amém. Volte, Obrigado, volte minha em breve. irmã. Olha, a Val errou o dia da mulher, mas é para ver se nós homens estávamos É, atentos. tá Vocês não estavam. A gente estava atento, viu, gente? Gente, um abraço. Seu Chiquinho aí de Marmelópolis, estou chegando, viu? Estou chegando aí no É domingo. a terra da Luzinha. É, então, ele é primo da Luzia, inclusive. Opa! Ele é parente, acho que é primo da Luzia, viu? Estamos chegando aí em Marmelópolis aí. Prepara o Separa café, marmelo né? pra nós Prepara o aqui. café. Pão de queijo, né? É isso aí, Adilson, querida. Até breve, se Deus Até quiser. mais. Sapo, até semana que vem. Semana que vem, se Deus quiser. Um bom final de semana. Deus abençoe. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Busco as águas de tua fonte, vem me saciar.